Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio número 40, gravado hoje, sábado à noite, 11h20 da noite, do dia 16 de novembro de 2024. Esse episódio foi inspirado em duas perguntas que um mentorando meu me fez essa semana. Esse rapaz é um rapaz de 35 anos que andou viajando pelo mundo, filhinho de um papai, e que agora voltou para dentro da empresa, é o filho único, e com uma vontade muito grande de assumi-la. Ele está há 2 anos dentro da empresa, o seu pai não é meu cliente de consultoria e me contratou para treinar esse rapaz para ser, daqui a 5, 8 anos, o sucessor na empresa. E eu estou treinando esse rapaz nos 4 pilares nos fundamentos de gestão. Um pilar é liderança, o outro pilar é processos, melhoria, rotina, padronização, indicadores, esse tipo de coisa. Outro pilar é finanças, e esse é o primeiro pilar. E outro pilar é visão de negócios. Como investir, quais são os tipos de negócio, o que é um modelo de negócios, um business model, e por aí vai. Bom, e esse rapaz essa semana, ele é um rapaz muito aplicado, muito bacana, está tentando recuperar o tempo perdido. Ele me fez duas perguntas sobre consultoria. E ele fez a primeira pergunta desta forma: ele disse, Mubarak, eu às vezes ouço aquelas piadinhas sobre consultores, que o consultor é um cara que cobra muito caro e que vem para dentro da empresa dizer o que você já sabe. O pessoal faz essas piadas com você, isso incomoda você? E a segunda pergunta é, quando você começa a consultoria em uma empresa, a não ser que seja algum caso muito específico, por onde você começa? Bom, eu disse para ele: "Pô, essas 2 perguntas suas são muito boas e elas inspiram a um vídeo", e aqui está o vídeo. A primeira pergunta, que é mais ou menos folclórica, são sobre essas piadas de consultoria. Bom, eu disse para ele, eu digo: "Olha, eu posso falar por mim, eu não posso falar por outros consultores, mas nos meus quase 28 anos de consultoria, eu nunca ouvi essa piada". Pode ser que o pessoal tenha feito essa piada por trás, mas, pela frente não foi. E quanto a essa piada, olha só, eu, me preparo na prática e na teoria, e venho me preparando há mais de 40 anos, para ensinar o que as empresas não sabem. Eu não venho para dentro das empresas para dizer o que elas sabem. E os meus clientes, essas 208 empresas que já passaram por mim, se você falar com o CEO, se você falar com os proprietários, se você falar com o controller, se você falar com o CFO, se você falar com qualquer pessoa da empresa, eles sabem muito bem que 99%, no mínimo, do que eu ensinei para eles, seja em que área for, eles não sabiam. E eles não sabiam mesmo, gente. Então, e aliás, o sujeito que contrata um cara que cobra caro e que vem dizer exatamente o que ele sabe é um completo idiota, né, completo idiota. E eu sempre me preparei para estar pelo menos 5 anos à frente dos meus clientes. É isso que eu faço. Por isso é que sábado à noite eu, com muito prazer, muito tesão, eu estou aqui gravando às 23h23 um vídeo gratuito. Eu tenho muito prazer em compartilhar esses conhecimentos. Esses conhecimentos às vezes me trazem clientes. Aí um cliente que eu consigo paga 3 anos que eu gasto com esses vídeos, mas o principal é o divertimento que eu tenho, mas divertimento no melhor dos sentidos, em compartilhar conhecimento, porque nós só teremos uma sociedade melhor quando nós tivermos empresas melhores. E nós só teremos empresas melhores quando nós tivermos profissionais melhores. Então, eu estou aqui para criar uma geração de profissionais. Muito bem. Essa é a resposta para a primeira pergunta. O pessoal não sabe 99% do que eu ensino e eles sabem muito bem disso e é por isso que eles me pagam. A segunda pergunta, por onde eu começo, ela é muito importante.
Já houve empresas que me contrataram especificamente para fazer um trabalho de planejamento estratégico, um trabalho de indicadores, um trabalho de remuneração variável, um trabalho somente na área de vendas, um trabalho somente na área de logística, um trabalho somente de liderança, um trabalho somente de treinamento nesses 4 pilares. Várias empresas, principalmente as grandonas, Yara, Whirlpool, Gerdau, Randon, essas empresas me contrataram para dar módulos de treinamento em visão de negócios, em finanças, em processos e em liderança. Né? Pivô, um cliente querido em Goiânia, também me contratou, não só para isso, mas também fiz esse trabalho lá. Então, são contratações específicas. Agora, quando eu chego numa empresa e a empresa ela diz, olha, Mubarak, eu só quero que você melhore a nossa gestão, eu faço. É o título deste episódio número 40. Eu começo intensa e simultaneamente em 4 áreas: vendas, compras, estoque e caixa. Por quê? Porque, gente, se vocês acompanham um pouco dos meus vídeos, vocês devem saber que existem 5 indicadores, 5, extremamente críticos para uma empresa. Anote aí, pegue papel e lápis, porque lá vem conhecimento. 5 indicadores vitais para uma empresa: as vendas, a margem bruta e os 3 mais importantes ainda do que simplesmente você olhar as vendas e a margem bruta: a geração de caixa operacional, o free cash flow e a necessidade de capital de giro. Então, quando eu faço um trabalho simultaneamente em vendas, compras e estoques e caixa, em vendas eu tento montar com o diretor de vendas, com o gestor de vendas, a engenhosidade da venda. E vocês vejam o que funciona. Eu não pedi autorização da empresa sobre a qual eu vou falar agora, por isso eu não vou nominar essa empresa, respeitando a sua privacidade, mas eu tenho um cliente de gente que foi minha amiga na adolescência, 2 irmãos, e quando eles me contrataram, eu comecei a trabalhar em outubro de 2020, foi no ano da pandemia. E o meu primeiro dia de trabalho na empresa foi o primeiro dia de trabalho de um filho de um dos donos, o filho de um dos donos, um rapaz na época de 22 anos de idade, que também nunca havia entrado na empresa do próprio pai e da própria tia. E a empresa naquela época faturava X. 4 anos depois, essa empresa está faturando 7x. E esse é um fato sensacional. O que aconteceu? Esse rapaz, ele assumiu a área de vendas. Estava nessa empresa esfacelada. Praticamente não existia área de vendas. E esse rapaz, que também tinha experiência zero em vendas, ele foi e está sendo tão perseverante, tão humilde, tão extraordinário, que nos últimos 4 anos, uma breve interrupção de alguns meses, mas nesses 4 anos, ele me liga para contar o seu dia, para mostrar o que ele faturou e para resolver dúvidas em relação a processos, em relação a representantes, em relação a revendas, em relação à sua própria equipe, em relação à governança da empresa, em relação a compras, em relação a estoques, em relação à fábrica. Ele me liga todos os dias à noite, exceto aos sábados. É um fato inédito na minha consultoria e talvez seja um fato inédito nas consultorias de todo mundo. O cara me liga todos os dias entre 9h30, 10, 10h30 da noite. E eu dei a ele essa liberdade porque eu reconheci nele uma legítima vontade de aprender. E o resultado é que hoje, aos 26 anos,
ainda muito jovem, ele é um excelente gestor de vendas. E ele multiplicou, não o Mubarak, ele multiplicou a venda da empresa do pai e da tia 7 vezes. 7 vezes. É um caso incrível. E eu tenho um outro cliente, bem maior do que esse, em que a diretora de vendas, uma executiva muito mais experiente do que esse rapaz, essa executiva já está há 34 anos aproximadamente nesta empresa, fazendo toda a sua carreira em vendas, desde assistente agora até há alguns anos atrás a promoção máxima para diretora de vendas. Ela participa de todos os meus cursos, ela já assistiu meus cursos na empresa, essa empresa é minha cliente há 21 anos, quase o tempo da minha consultoria. Ela participa de tudo, ela já assistiu o mesmo curso 20 vezes, ela organiza reuniões de representantes junto comigo, ela tira dúvidas, ela manda slides, ela manda perguntas. Ou seja, a minha consultoria é sempre a mesma. O astro, nestes 2 casos incríveis de vendas, não sou eu, não. Eu não estou falando isso com falsa modéstia, não sou eu, são eles. Porque em outras empresas, todas as outras, os gerentes de vendas, os diretores de vendas sabem muito menos do que estes 2 aí que eu citei, e eles têm uma relação normal comigo, normal. Eu digo que eu estou à disposição 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se algum cliente me ligar agora, são 23h30, eu vou atender com a maior das boas vontades. Esta é minha vida, esse é meu destino, esse é o jeito que eu gosto de trabalhar. Mas entre 208 empresas, tem 2 que fazem isso, tem 2 executivos que fazem isso. E aí está o resultado. Então, eu ataco vendas, porque a empresa tem que vender, a empresa tem que botar dinheiro para dentro. Depois eu ataco, depois não, só forma de falar, simultaneamente, eu ataco compras, porque vocês podem observar, quando a gente olha a literatura, a oferta de cursos, a oferta de consultorias, a oferta de palestras na internet, nas livrarias, sobre os assuntos do business, você vê dezenas, centenas de cursos sobre vendas, sobre liderança, sobre planejamento estratégico, sobre indicadores, sobre metas, sobre tratamento de não conformidade, sobre normas de gestão como ISO 9000 e outras, sobre auditoria interna, sobre controles internos, sobre logísticas, RH então nem se fala. Mas você vê muito pouco material sobre uma área onde sai uma montanha de dinheiro da empresa. Compras. Eu tenho alguns métodos como travas, como cash burn, que eu utilizo nas áreas de compras. Compras. A terceira área é o estoque. E vocês vejam, eu raramente cheguei numa empresa que me respondeu corretamente e de bate-pronto a uma pergunta muito simples. Quem é o dono do estoque? Quem é o responsável pelo estoque? De quem é a meta do estoque? E o pessoal fica atarantado e não sabe. E ali tem também, assim como em compras, uma montanha de dinheiro. Aí o pessoal não controla o estoque, não tem processo correto de inventário, de vez em quando tem que fazer um reconhecimento de perda de inventário, isso afeta o lucro, isso afeta principalmente o caixa, a política de estoques, o controle do estoque, a gestão do estoque, a meta de estoque, o plano de ação para reduzir estoque. Eu já salvei empresa, e digo isso sem falsa modéstia, eu já salvei empresa reduzindo brutalmente o estoque. A empresa não deixou de vender, a empresa suportou um nível mínimo de ruptura, porque quem quer ter ruptura zero é um idiota. Repetindo, quem quer ter ruptura zero é um idiota, vai ter ruptura zero e vai perder a empresa. Um nível mínimo de ruptura é necessário, porque senão você não tem custo-benefício em você ter ruptura zero. E você tem, de uma forma geral, uma má gestão dos estoques. E vejam, o contas a pagar está em compras. O contas a receber está em vendas. E o estoque está aonde?
está em vendas, está no PCP, está no CEO. O correto é estar em vendas também. Vendas é a responsável pela política de estoques. Bem, mas quando eu falo de contas a receber, contas a pagar e do estoque, do que eu estou falando, gente? Eu estou falando de um dos indicadores mais críticos de uma empresa, um desses 5 que eu citei há pouco, que é a necessidade de capital de giro. Vocês vejam que a ignorância sobre esse indicador é tão grande que há 2, 3 anos atrás, um bom CEO, um rapaz jovem, muito bacana, muito correto, conhecedor de fundamentos de finanças e de contabilidade, atributos difíceis em encontrar em um CEO. Olha só, atributos difíceis em encontrar um CEO. Ele me disse uma besteira muito grande. Ele disse para mim, Mubarak, a necessidade de capital de giro, quanto maior, melhor. A necessidade de dinheiro, quanto maior, melhor. Ele me disse isso. Ele estava confundindo necessidade de capital de giro com capital de giro. Tamanha é a ignorância financeira no Brasil. Entre pessoas boas, pessoas inteligentes, pessoas de boa vontade. Mas elas não conhecem o que deveriam conhecer. Um CEO não sabe exatamente o que é necessidade de capital de giro. Pergunte para alguém, pergunte para um contador, pergunte para um controller, pergunte para um CFO. Pergunte para determinados CFOs que ganham 100 mil por mês, 200 mil por mês. Pergunte para eles qual é a relação correta entre necessidade de capital de giro e receita operacional líquida, eles não sabem. E tem papers e papers com dados reais de segmentos diferentes, de empresas de portes diferentes, em continentes diferentes, emitidos pela Deloitte, pela Pricewaterhouse, pela Ernst Young, pela KPMG, mostrando que 25% da necessidade de capital de giro pela receita operacional líquida é o máximo que uma empresa deve e pode suportar. Empresas como a Anheuser-Busch InBev, a nossa Ambev, tem necessidade de capital de giro negativa. Você é financiado pelos fornecedores. E as pessoas não sabem disso. Depois, lá na pergunta 1, eles vêm dizer que consultor só ensina o que eles já sabem. Eles não sabem nada. Não sabem nada. Quando você fala das relações de receita operacional líquida, free cash flow, capacidade de endividamento, não sabem nada. Zero. Quem é na sua empresa? Responda você aí, principalmente se você é o dono. Quem é na sua empresa o responsável? O responsável significa o bônus dele está atrelado a isso, ele tem uma meta e ele tem planos de ação em relação a isso. Isso é gestão. É você ter uma meta, você ter um plano de ação e um dono claro por um indicador crítico que é a necessidade de capital de giro. Quem é? Em quase todas as empresas não tem o dono da necessidade de capital de giro. Um olha para o contas a receber, outro olha para o contas a pagar, um fala de inadimplência, mas um fala mal e porcamente de estoques. Mas vejam, é o que o Mubarak ataca. O capital de giro, a necessidade de capital de giro, olhando vendas, compras e estoques. E por último, simultaneamente, o caixa, os recebimentos, os pagamentos, o cash burn. O que é o cash burn? Cash burn é o indicador mais simples do mundo. É o que entra de dinheiro todo dia na empresa e o que sai. Você não pode permitir que saia mais dinheiro do que entre, senão você começa a ter problemas de caixa, seu estúpido. É isso que o Mubarak ataca. E eu já salvei muitas empresas em relação a isso. Por isso é que eu falei na pergunta 1 que não tem consultor caro nem barato, não tem cafezinho caro nem barato, não tem restaurante caro nem barato, tem o custo-benefício. Keep it simple, stupid. Existe o custo-benefício. Tem empresas que na primeira semana eu salvo a empresa, ensinando necessidade de capital de giro, free cash flow, demitindo gente, reduzindo estoque, fazendo planos para aumentar os prazos de pagamento, fazendo planos para reduzir os prazos de recebimento. Só baixando estoque eu já salvei a empresa. Aí nos outros 11 meses e 3 semanas do meu contrato é a gorjeta. É a gorjeta para a empresa. Mas ela já foi salva na primeira semana. Conclusão.
Você aí que está me ouvindo, você aí, bichão, que está preparando o budget para 2025, veja 4 tipos principais de indicadores e de planos de ação. Os indicadores de vendas, os indicadores de compras, os indicadores de estoque, os indicadores de caixa, o plano de ação de vendas, plano de ação de compras, plano de ação de estoques e o plano de ação de caixa. O plano de ação de vendas é para aumentar as vendas, aumentar a margem bruta e reduzir o prazo de recebimento. O plano de ação de compras é para conseguir os maiores savings possíveis, reduzir insanamente o preço dos produtos sem perder qualidade e prazo de entrega e para aumentar o contas a pagar, aumentar o prazo de recebimento dos fornecedores, sem ônus nenhum. O plano de ação de estoques é para reduzir estoques e admitir um limite mínimo de ruptura. E o plano de ação de caixa é para você não ter cash burn, é para você ter geração de caixa operacional igual ou superior a 10% da receita operacional líquida. Você conhecia esse indicador? Quem me ensinou foi o Warren Buffett, o Charlie Munger, o Peter Lynch, o Howard Marks. Não sabe quem são esses caras? Você não sabe nada. Você não sabe nada. O free cash flow e a necessidade de capital de giro. Entendeu? Faça esses planos, eu tenho certeza que a sua empresa, o seu caixa, o dinheiro que você vai botar no bolso, eles vão melhorar muito em 2025. Paulo Mubarak gravou o vídeo número 40. Sábado, quase madrugada de domingo, 16 de novembro de 2000.